Respeito de mecânica celeste. Uma outra parte da mecânica que a gente já está estudando, a parte da dinâmica, a gente estudou até a aula passada. A mecânica celeste é bastante interessante, porque tem a ver, envolve às vezes até conceitos religiosos, como que formou o universo, mas especificamente hoje a gente vai falar a respeito das leis de Kepler. O céu sempre fascinou o homem, servindo como orientação para os navegadores, por exemplo, na época dos descobrimentos, grandes descobrimentos. É um tema corrente para os poetas, para falar de amor. Desperta na humanidade um desejo de descoberta. Isso levou os homens inicialmente a criar, sem instrumentos de medida, utilizar o céu para se localizar dentro da Terra, tá? E esse advento de utilizar o céu possibilitou o desenvolvimento também dos instrumentos de observação, como é o caso da luneta, que possibilitou ao ser humano iniciar um estudo mais detalhado da imensidão do cosmos. Hoje, o uso de poderosos telescópios como o Hubble, que fica no espaço, está demonstrando que através das imagens captadas, que o céu é muito mais complexo do que se imaginava, por exemplo, há 500 anos atrás. Kepler, ele descreveu o movimento, pensando nas suas três leis, exatamente no movimento para o sistema solar, o nosso sistema. Mas hoje a gente vê que praticamente dá para ser utilizado em qualquer lugar do universo. Ele separou as suas observações através de três leis. Nós temos a primeira lei de Kepler, que é a chamada da lei das órbitas. Órbita de um planeta ao redor do Sol, no caso aqui no sistema solar, é uma elipse. Uma elipse, ao contrário de uma circunferência que tem apenas um centro, a elipse tem dois centros, que esses centros na elipse a gente chama de foco. E o Sol sempre se localiza em um desses focos da elipse. Então a lei das órbitas fala que o planeta sempre se desloca em uma elipse em torno do Sol e o Sol está em um dos seus focos. Essa lei é bastante simples e ela é bastante teórica, então a gente tem que entender um pouquinho melhor a respeito dela. Então, quando o planeta está girando, nós vamos ter uma posição mais externa, ou seja, mais longe do Sol, e uma posição mais próxima do Sol. Essas distâncias, a gente vai da distância do centro, por exemplo, pegando um exemplo com a Terra, do centro da Terra até o centro do Sol, a gente vai chamar do raio dessa trajetória. E nós vamos ter dois raios, então, um raio, esse raio, dois ou mais, né, a cada posição que a gente vai trabalhando. A menor posição que ele vai ter, a menor distância do Sol, nós vamos ter o raio menor. E vamos ter a maior distância, que ele está na outra extremidade da elipse, que vai ser o raio maior. A gente vai considerar uma média entre as duas, tá ok? Bem, a segunda lei de Kepler, que é conhecida como a lei das áreas. Essas informações que eu dei é exatamente para a gente entender um pouquinho melhor a respeito dessa segunda lei de Kepler, que diz que o raio vetor, que é esta média, é a linha imaginária que une o Sol ao planeta e varre áreas iguais em tempos iguais. Então agora, observando a figura que está na tela, nós observamos as duas áreas. Nós vamos ver a posição lá na parte mais externa, ou seja, mais longe do Sol, duas posições que a gente considera que o planeta vai descrever. Unindo na posição 1, o centro do Sol ao centro do planeta, e da posição 2, do centro do Sol ao planeta, vai formar uma área que nós estamos destacando agora. Esta área, nós observamos que o planeta está se deslocando, parece que na elipse, uma menor distância, porém ele formou uma área. No caso, quando ele está mais próximo ao Sol, nós vamos usar a mesma técnica. A posição 1, que a gente começa a marcar o tempo, o raio do centro do Sol até o centro do planeta, a posição 2, do centro do Sol ao centro do planeta, vai ter uma outra área. Só que aqui a gente tem uma impressão, e verdadeira, que o planeta está se deslocando mais. E parece que a área aqui é diferente da outra área.
Mas, pela segunda lei de Kepler, essas áreas serão iguais, porque o tempo das posições, naquela mais afastada do Sol ou mais próximos, os tempos são os mesmos, e é o que rege a segunda lei de Kepler. Já a terceira lei de Kepler, também conhecida como lei dos tempos, é a primeira lei, vamos dizer, mais matemática de Kepler, que diz o seguinte: o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo da sua distância média ao Sol. Relembrando, período é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa. A gente já viu esse conceito quando nós trabalhamos o movimento circular. E no caso, o raio médio, a gente já falou agora há pouco, é o raio menor que o planeta vai ter e o raio maior. Nós vamos fazer uma média entre esses dois raios e a gente vai utilizar para colocar nessa formulazinha. Então a formulazinha vai ficar T ao quadrado sobre o R ao cubo é igual ao K, que o K é uma constante física válida para todos os planetas que giram ao redor do Sol, dependendo apenas das unidades utilizadas. E esse K, como já diz, é uma constante, vai ser igual para todos os planetas. Uma outra lei da mecânica celeste, bastante importante, é a lei de Newton para a gravitação universal. A gente já falou de Newton a respeito do movimento, que a gente tinha as três leis de Newton: a lei da inércia, a segunda lei de Newton, que refere-se à força com a aceleração, e também a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Essas três leis de Newton, elas foram desenvolvidas exatamente para o Newton poder determinar a aceleração gravitacional, a força de atração gravitacional que ele queria fazer para o sistema solar. Então, nós temos a lei de Newton para a gravitação, que diz que dois corpos se atraem com forças diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância deles entre os seus centros de massa. Então, portanto, a formulazinha da força vai ser: força é igual ao G, que é uma constante, que a gente sempre vai ser o mesmo valor, vezes a massa do planeta em relação ao outro corpo celeste, dividido pela distância ao quadrado. F igual a G vezes M maiúsculo vezes o M menor, dividido pelo D ao quadrado. No caso da aceleração da gravidade, para a gente calcular em qualquer planeta, a gente só tira a massa menor e o Gzinho vai ser dado pelo G maior, o G pequeno é a aceleração da gravidade, é dado por G, é igual ao G maior, que é a constante, vezes a massa do planeta, dividido pela distância ao quadrado. Vai fazer duas aplicações a respeito. Primeira aplicação, a gente vai fazer a respeito da lei de Newton para a gravitação universal. No segundo exercício, a gente vai fazer uma aplicação para a terceira lei de Kepler. Bem, primeiramente, vamos relembrar algo que é bastante importante, que a gente vai ter que utilizar para trabalhar com a gravitação universal, que é o conceito matemático das bases 10. Então, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha. Relembrando, quando a gente faz multiplicação de bases iguais, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Se nós dividimos bases iguais, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Por que nós vamos utilizar essa base 10? Porque quando a gente fala da massa de planeta, de distâncias no espaço entre planetas, essas distâncias são muito grandes. Então a gente usa o que a gente falou na aula 1, que é a notação científica. Agora vamos ver este primeiro exercício que envolve exatamente a lei de Newton para a gravitação universal. Calcule o valor aproximado da força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Dados: a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 kg, a massa da Lua, 7,4 vezes 10 a 22 kg, e a distância Terra-Lua, 3,8 vezes 10 a oitava metros. E a constante G, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então agora, substituindo na nossa fórmula, que é F igual ao G
vezes a massa maior vezes a massa menor dividido pela distância ao quadrado, nós vamos ter o G 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa maior, que é a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24. Vezes a massa da Lua, que é a massa menor, que é 7,4 vezes 10 a 22. E a distância da Terra à Lua, que é o D, 3,8 vezes 10 a oitava, elevado tudo isso ao quadrado. Agora, nós vamos fazer o produto dos coeficientes dessas bases 10. O 6,67 vezes 6 vezes 7,4, que vai dar 296,14. Agora vamos aplicar aquele conceitinho da multiplicação das bases 10. 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 24 vezes 10 elevado a 22, nós vamos ficar com o resultado de 10 elevado a 35. Relembrando, multiplicação de bases iguais é igual a repete a base e soma os expoentes. No denominador, a distância 3,8 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado, nós vamos ficar que 3,8 ao quadrado, aproximadamente 14,44. Vezes 10, aqui agora a gente tem que multiplicar os expoentes. Vai ficar 10 elevado a 8 vezes 2, 16. Tomar cuidado aqui para não elevar o 8 ao quadrado. Quando a gente tem o parênteses, a gente simplesmente multiplica os expoentes. Ficamos agora com o resultado, F é igual a 296,14 vezes 10 elevado a 35, dividido por 14,44 vezes 10 elevado a 16. Ficando com o resultado aproximado de F igual a 2,1 vezes 10 elevado a 21. Como é que a gente chegou a esse 21? Dividimos as bases iguais, 10 elevado a 35 por 10 elevado a 16, ficamos com 10 elevado a 21. Portanto, a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua deu 2,1 vezes 10 elevado a 21. Agora, nesse segundo problema, a gente vai usar exatamente a terceira lei de Kepler, que é aquela formulazinha que a gente tem, que é período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo, que dá sempre um valor constante, que a gente simbolizou por K. Então, tomar bastante cuidado. Período, relembrando, é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa. E o raio é a média do maior raio do menor raio, e nós vamos substituir na formulazinha. Agora vamos ver esse probleminha 2 aí que a gente vai resolver. Um satélite artificial em órbita estacionária está a uma distância d do centro da Terra. Um outro satélite está situado a uma distância d' e tem um período 8 vezes maior. Qual é a razão entre d' e d? Bem, nesse problema nós vamos ter que, como os dois satélites vão ter a mesma constante, que é o que prevê a terceira lei de Kepler, nós vamos fazer uma seguinte igualdade. Vamos igualar o período de A do satélite, vamos chamar o primeiro satélite A e o segundo de B. Então, período de A, TA ao quadrado, dividido pelo raio de A ao cubo, é igual ao período de B, TB ao quadrado, dividido pelo raio de B ao cubo. O raio, a gente disse que a gente vai utilizar D para o primeiro e D' para o segundo. Então, nós vamos ficar com a seguinte expressão. T ao quadrado sobre D ao cubo é igual a 8T ao quadrado sobre D' ao cubo. Então, ficamos com a expressão. Como a gente quer saber a razão entre D' e D, passamos o D' para o outro lado, ficamos com D' ao cubo sobre D ao cubo é igual a 64T ao quadrado sobre T ao quadrado. Podemos simplificar os T's ao quadrado, portanto, a razão entre D' ao cubo sobre D ao cubo é igual a 64.
Esses dois problemas que eu selecionei para vocês, gente, são bastante tradicionais e normalmente é cobrado bastante. Esse segundo problema vocês viram que é diferente do primeiro. O primeiro é extremamente matemático. Já o segundo vocês viram que ele é bastante matemático, só que a gente não tem muito número nele. E é bastante comum na lei de Kepler acontecer esse tipo de problema. Então observem a nossa apostila que tem alguns exemplos que caíram em vestibulares aqui do Paraná, tanto da lei da gravitação de Newton quanto das leis de Kepler. Resolva eles, que é bastante importante.